Perrotinho, os valores são altos, né, cara? Eu que critiquei o retorno do Gerson, a contratação, valores, a gente vem falando um pouquinho de salário, a gente há de convir que, assim, são valores que, para pagar para um volante, eles são valores expressivos. Na outra ponta, a gente vai começar a debater, e aí eu vou lembrar de um grande amigo aqui também, inscrito no canal Zona Rubro Negra, ele sempre foi a favor disso, eu sempre me coloquei contrário, falei que a gente tem que ter um limite, temos que ter um teto, mas o Bicudo, né, sempre debateu comigo, enquanto nós fazíamos live junto. Para quem não sabe, o Bicudo é um inscrito do canal Zona Rubro Negra. Porra, quer contratar jogador bom com mixaria? Por merreca? A gente não vai ter jogador de ponta. A gente não vai ter jogador bom. E aí, Perrota, eu queria ouvir a sua opinião. Vamos ver se você me ajuda aí, né, a formular a minha. Porque, assim, para um volante, cara, a gente está falando aí em pagar em torno de 1 a 1,2 milhões. Ah, Alan, mas ele já está pagando isso por um zagueiro. Também é verdade, né? Se nós analisarmos o salto que o Flamengo deu, talvez eu tenha que começar a me acostumar com a nova realidade rubro-negra, né? Com o patamar que o Flamengo se encontra hoje. Mas são valores muito expressivos, Perrota. São valores muito altos, né? E aí o amigo Sandrinho aí também, o Barcelos, ele até coloca, ó, considerando esse valor pelo Uribe muito alto, 16 milhões de luvas e comissões, mais 1 milhão de salário por 3 anos, mais 36 milhões, num total de 52 milhões. Alan, concorda com esses valores? E até a pergunta do amigo Sandro aí. Eu queria ouvir sua opinião antes, Perrotinho. O que você acha? Você acha que tem que virar chave? O Flamengo já precisa, né, buscar um patamar cada vez mais alto? Hoje, né? Verdade tem que ser dita aqui, galera. Hoje a gente conseguiu e consegue ter, né, uma receita bruta. É importante sempre bater nessa tecla. A gente não está falando de receita líquida. Estamos falando de uma receita bruta acima de 1 bilhão. Tem dado 1,2 bi, né? E a gente tem sido um clube superavitário, Perrotinho. Então, a questão financeira, nesse momento, não é o que poderia atrapalhar essa negociação. Prova disso é o que vem sendo aí previamente anunciado, que o Flamengo praticamente, né, deve trazer o jogador, porque entra forte com uma proposta agressiva. Mas eu queria ouvir a sua opinião, Perrotinho. Vamos lá. Eu até estava fazendo uma busca agora. Eu acho que um valor de 52 milhões no total, e eu vou voltar, vou dar um passo anterior para andar para frente, um passo para trás para poder depois andar para frente. Que é o seguinte: o Uribe é um jogador que, pelo menos eu, tá? Vou falar aqui por mim. Eu não conheço. Tá? As referências são muito positivas, tanto com passagem pela seleção e jogando como titular no Porto, que é um time de ponta em Portugal, que jogou a Champions, como o Júnior Lima agora, se não me engano, estava até lembrando a gente. Então, você está contratando, o Flamengo está indo ao mercado contratar um jogador de um patamar, de um nível alto. Tá? E um jogador, jogador num time europeu, né, que eu não diria que é a primeira prateleira, obviamente o Porto não é um time da primeira prateleira europeia ainda não, né? Já foi, oscila, né? Vem oscilando ao longo da sua história, é um time de muita tradição, é um time que merece todo o respeito do mundo, mas ele não está no mesmo patamar hoje, nesse exato momento, né? De um Real Madrid, de um Liverpool, né? Ele não está no mesmo patamar de um Manchester City, ele não está no mesmo patamar de alguns dos times principais que estão jogando a Champions, por exemplo. Ele já foi, né? Assim como, vou dar um exemplo para fazer um balizamento, né? O Barcelona é um time com uma puta história e que nesse exato momento, não é um time de ponta do mesmo patamar, por exemplo, do seu arquival Real Madrid. Né? Atravessa um período financeiro complicado, um período político complicado dentro lá interno, e por isso não está no mesmo. O Porto é um pouco disso, né? Ele não vem vivendo um período conturbado, mas ele perdeu performance ao longo dos últimos anos no cenário europeu, tá? Dito isso, o Uribe, mesmo assim, é um jogador. O Flamengo está indo ao mercado europeu contratar um jogador titular de um grande time europeu, né? Se ele é de primeira prateleira, não interessa, ele está ali na segunda prateleira, terceira no máximo, mas assim, acredito até de segunda prateleira, está jogando Champions. Então, assim, é um jogador importante.
O Flamengo está fazendo uma contratação importante. Acho que 52 milhões de reais seriam algo em torno de quê? 10 milhões de euros? 9 milhões de euros? Acho que algo nessa faixa. Eu não lembro quanto está o euro, mas eu estou pensando mais ou menos isso, tá? Talvez até menos, não sei. Porque eu realmente não estou acompanhando o valor do euro nesse exato momento, né? Não sou um homem de posses, como diria meu avô. Mas a questão é o seguinte. Eu entrei hoje, por acaso, eu acabei entrando, porque eu estava preocupado, né? Com um amigo que gosta de entrar vendido no mercado, né? Mas está tudo recuperado, senhor. Está tudo recuperado. Eu me preocupo mais com quem namora com a Larissa. Eu estou me preocupando mais com quem namora eu acho que é melhor namorar com a Larissa do que entrar vendido no mercado, ainda mais no mercado da forma que está. Só perdemos R$40, senhor. Fique tranquilo, senhor. Então tá bom. Podendo desabar a qualquer momento, tá uma punheta esse negócio. Já está tudo resolvido, senhor. Muito obrigado. Eu fico muito feliz com a sua ajuda. Mas assim, dito isso, hoje estava 5,29 o dólar. Não sei se fechou assim. E o euro estava 5,68, 5,65. Alguma coisa assim. Mas assim, dá uns 9 milhões. Tem. Oi? Dá uns 9 milhões de euros, então. E, sinceramente, você está comprando um jogador, o Uribe. Gente, vocês sabem qual é a idade dele? Alguém tem aí a idade dele? Não. Para ver se ele tem mercado ainda. Idade 31 anos. Já peguei aqui. O Uribe tem 31 anos. É um jogador que vai ter mercado ainda, sul-americano, talvez. Acho que na Europa, provavelmente não. Principalmente porque ele está fechando um contrato de 3 anos com o Flamengo. Tá? Só se acontecer um milagre nesse meio tempo aí, de repente vir algum time tentar tirá-lo e pagar a multa para o Flamengo no meio desse contrato. Não acho que isso vai acontecer. Tá? Então, assim, o Flamengo está fazendo uma grande contratação que eu acho que 52 milhões fazem sentido. Sendo bastante honesto, Sandro. Fazem sentido. Vamos fazer um comparativo? E aí eu tenho certeza que o Alan vai talvez concordar comigo, né? Não sei. O Flamengo pagou, se não me engano, 80 milhões no Gerson. O Flamengo, se não me engano, pagou 15 milhões no Pulgar. O Flamengo, se não me engano, pagou, acho que 1,5 milhão no Vidal, tá? Vidal é um jogador, acho que até mais velho, e na reta final de carreira, né? O Pulgar é um menino novo. O Flamengo acho que pagou muito bem no Pulgar, embora o Pulgar ainda, para mim, não tenha feito nenhum destaque ainda no Flamengo. Fez alguns lampejos. Parece ser um jogador bom, mas está se machucando muito. Mas pagou bem. Pagou ali, acho que 15, 14 milhões de reais, no máximo, estourando. O Gerson foi muito caro, né, Alan? Acho que o retorno do Gerson foi muito caro. E pagar 52 milhões, mas o Gerson ainda tem mercado, né? O Gerson ainda é novo. Mas será que tem ainda? Porque o Gerson já... Eu acho que o mercado... Ele já foi e voltou, né? É isso. Então, assim, pela idade do Gerson, beleza. Talvez o Gerson possa vir a ter mercado ainda para venda. Eu acho bem difícil, né? Pelo fato do Gerson, infelizmente, já ter, né, batido 2 vezes na Europa e sem muito sucesso. E ele acabar retornando. Alan, mas ele foi bem ali no Olympique e tudo, teve alguns momentos positivos. Eu concordo. Mas os momentos positivos dele não fizeram com que nenhum clube chegasse com uma proposta para poder tirar ele. Quem quis foi o Sampaoli, que gosta muito do Gerson e que está no Sevilha, parece que está brigando até para não ser rebaixado, né? Mas dito isso, Perrotinho, eu confesso a você que assim, eu fico meio que em cima do muro e a galera está colocando aqui, e aí, nessa linha, eu sou obrigado a concordar. O cara tem 31 anos. Para mim, com 31 anos, o cara tem lenha para queimar no Brasil ainda, pelo menos 3 anos, tá? Pelo menos 3 anos, é uma opinião minha. Trata-se de um bom jogador. Não trata-se de um jogador que está encostado na Europa e aí o empresário acabou conseguindo colocar aqui. Trata-se de um jogador que é titular absoluto do Porto, que é um campeonato português, que muitas das vezes, né, serve como trampolim até mesmo para esses clubes portugueses conseguirem um bom dinheiro em atletas sul-americanos. A galera que pergunta, porra, não seria melhor, de repente, contratar um mais novo? Eu acho que, de repente, seria sim melhor. Seria. Só que a gente tem uma urgência. A gente precisa reforçar a nossa equipe. A gente entende que a saída, principalmente ali do João Gomes, e aí muitos condicionam a queda na pegada do Flamengo, a saída e a falta de reposição. Alguns, para tentar minimizar os feitos e os equívocos do Vitor Pereira, condicionam, né, a
grande saída do João Gomes como o principal fator decisivo por todos os desastres. E eu não vejo dessa forma. Entendo que possa fazer falta, né? Alguns também defendem que a reposição ou as promessas que foram feitas ao Vitor Pereira ainda não foram cumpridas, que era com relação a reforços, né? A verdade é que a gente tem até abril. A gente tem, né, um espaço curto de tempo para tentar convencer o Porto, né, a liberar o atleta mais cedo, o atleta, se convencendo, convencer a esposa para que possa chegar. Me agrada a contratação, por mais que seja valores altos, Perrotinha. Agora, a gente precisa começar a fazer conta. E lembra quando lá atrás eu disse, esse valor que a gente está adquirindo o Gerson vai inflacionar o mercado para o Flamengo. Se nós pegarmos e fizermos conta, Perrotinha, o Flamengo vai pagar 15 mais 1 de comissão, né, caso o Gerson conquiste qualquer título pelo Flamengo. Então vamos considerar aí... Né, Agora, não entendi, desculpa. Não entendi esse número. A negociação com o Gerson foi o seguinte... Do Gerson. O Flamengo pagou 15 mais 1. Tá? Faz o seguinte, Perrotinho. Multiplica para mim aí 16 milhões de euros por 5,60. Vamos considerar... Pega a calculadora aí, Perrotinha. A minha HP ficou lá na empresa hoje. 16? Coloca aí, 16 vezes 5,80. 60, 5,60. Tá, dá 92 milhões e 800. Então a gente está falando o seguinte, o Gerson custou os cofres do Flamengo para que ele pudesse comprar e adquirir o passe. Não estou nem falando de salários, né? Custou essa fábula aí. Custou essa bagatela de 92. E o Flamengo vendeu o João Gomes por quanto, hein? Alguém lembra? 104, se eu não me engano. 94 milhões que botaram aqui para mim. Não, foi mais. Não, 104 milhões. 18,7 milhões de euros. Isso aí. Foi mais de 100 milhões. Foi mais de 100 milhões. Então, assim, para chegar um jogador, né, que hoje é titular absoluto do Porto, teve um inscrito aqui que passou aqui mais rápido, ele disse o seguinte, cara, eu acompanhei um pouco, né, porque eu estive em Portugal há um tempo e trata-se de um bom jogador, muito bom jogador. Se nós tivéssemos, são posições diferentes, mas o Ângelo é um menino promissor, é um menino mais novo. Se eu pudesse escolher, eu, né, não fecharia com o Ângelo. Flamengo insiste, eu queria saber qual é o encanto que tem esse rapaz, porque eu fui parar e ver alguns jogos do Ângelo. Eu não considero um jogador pronto. Eu entendo que tem um longo caminho ainda para que ele consiga se desenvolver, que aqui no Flamengo não vai acontecer. Não vai. Alguns pedem para que se contrate jogadores mais jovens. Eu entendo que a estratégia que o Flamengo adotou, a gente pode gostar ou não, mas tem dado certo trazer jogadores mais prontos, jogadores esses com capacidade de entregar resultado a curto prazo. E isso vem dando certo. A gente viu dar certo com a Rafinha, com o Felipe Luiz, a gente viu dar certo com a Arrascaeta, com vários outros jogadores. Então, eu vou ser bem franco com vocês. Eu que sempre me coloquei contrário à questão do dinheiro, eu estou começando a entender e lutar contra mim mesmo, que eu vou precisar me adaptar a um novo momento, a uma nova realidade financeira do Flamengo, Perrotinho. Porque é o seguinte, se nós analisarmos hoje esse elenco, pegarmos ali de cabo a rabo, a gente vai ver que o Flamengo hoje paga salários muito mais altos do que qualquer outro clube do Brasil. Gabigol dizem que é em torno de 1,5. Dizem que o Felipe, o Davi Luiz está nessa faixa, de 1,3 a 1,5. Aí você pega o Felipe Luiz, ganhava 800. Não sei se reduziu na renovação aí para 700. Você pega a Arrascaeta, teve um reconhecimento... Que ontem o Rodrigo e o Arthur me disseram que o Marinho ganha 800 mil reais por mês. Eu ouvi 700, mas do Marinho, de quem eu ouvi, assim, eu tendo a duvidar, tá? Mas eu não sei se é muito dinheiro, velho. Oi? É muito dinheiro, cara. Então, mas é o patamar que talvez o Flamengo tenha estabelecido. E aí, pergunta, isso acaba inflacionando. Aí quando você fala do cara que hoje tem a vida estabilizada na Europa, o cara vai ter que abrir mão disso para poder vir para cá e tudo mais, né? Você vai ter que encantar o cara de alguma forma. É claro que a questão financeira vai pesar.